Uma vez eu fui a Orlando e eu pedi um Uber Eats. E aí, ao contrário do Brasil, eu esperava uma moto e daqui a pouco chega um carro e alguém salta e me entrega o pacote. Quais essas diferenças do mercado americano e por que que no Brasil esse modelo é um pouco diferente? Na verdade, no Brasil pode acontecer de você pedir um Uber Eats e chegar um carro. Então, acho que isso é uma das grandes vantagens que a gente fala que a gente opera como uma plataforma, né? Então, se você olha para o mercado, muitas vezes os players, é uma coisa tradicional, você, empreendedor, já deve ter ouvido isso 1000 vezes de investidores, assim, cara, foco, né? Foco numa coisa, faz aquela coisa muito bem, e é muito o que você vê no nosso mercado e vários outros. A gente, hoje em dia, por ter a plataforma, isso permite com que a gente vá shiftando esse foco. Então, obviamente, agora é um momento onde ride-sharing está em queda e Uber Eats está crescendo astronomicamente em função do momento que a gente tem. E isso também é válido para os nossos parceiros. Então, quando você é um parceiro Uber, seja o seu meio de transporte, um carro, uma moto ou uma bicicleta, para Uber Eats é indiferente. Você pode dizer, poxa, eu também quero ser considerado um entregador de comida. Isso tá na opção do motorista. E ele pode também passar a entregar comida. Então, acho que essa característica da plataforma, ela está presente em quase todos os países que a gente atua. Talvez a moto nos Estados Unidos não é uma coisa muito comum, né? A gente tem aqui no Brasil realmente, a Índia também é um mercado que tem muita moto, o México, mas eu acho que talvez São Paulo seja a cidade no mundo que tenha mais moto per capita, né? Então acaba que é muito comum essa cena que você relatou acontecer com uma moto. Mas no Brasil acontece muito de bicicleta também, então tem muito entregador que faz isso de bicicleta, e eu acho que essa é né, quando a gente fala de norma cultural, de valores da empresa, tem uma que é muito forte, que a gente constrói globalmente, mas a gente age localmente. Então, sim, a gente é uma empresa multinacional, sim, a gente é uma empresa que tem uma origem americana, mas a Uber no Brasil é uma outra empresa, com outras características, com outro perfil de parceiros, com outros tipos de desafio, e até você mencionou antes a questão da segurança, por exemplo, nosso centro de tecnologia, de engenharia e desenvolvimento para o mundo inteiro em segurança fica no Brasil. Porque é assim que a empresa pensa, poxa, se eu estou presente no mundo inteiro, qual é o melhor lugar para eu colocar o meu centro de desenvolvimento de features e novas tecnologias para segurança? Pois eu vou botar no Brasil. E isso está presente toda hora. Então, um outro exemplo excelente disso foi o lançamento de pagamento em dinheiro. Hoje, no Brasil, você pode pagar um Uber em dinheiro. Quando isso aconteceu lá atrás, imagina um diálogo entre um brasileiro e um americano. O meu sucessor, né, a pessoa que estava na minha função hoje, falou, não, a gente precisa aceitar dinheiro. E para o americano isso é uma coisa, assim, como assim dinheiro, né? Um negócio em extinção, todo mundo tem cartão de crédito, todo mundo tem 5 cartões de crédito, e foi uma das alavancas extremamente importantes do crescimento da Uber no Brasil. Então, essas características locais, elas são parte do nosso DNA, e, na verdade, sem sombra de dúvida, um dos grandes motivos que a gente é tão bem sucedido em tantos países do mundo, porque a gente se adapta, é uma empresa moldável, uma empresa que entende o ambiente onde ela está inserida e se adapta para aquela realidade cultural. E hoje, Cláudia, para o Brasil, qual é o maior desafio? Esse momento, obviamente, o maior desafio para todo mundo a gente eu acho que a flexibilidade nesse momento fala muito, né? Que está aí no nosso DNA, então vamos pensar um pouco a realidade de Covid-19 no Brasil. A gente tem, aliás, recebi até um vídeo da Dias Ferreira ontem à noite bombando, né? De gente na rua, como se fosse vida normal. Então, a gente já tem lugares no Brasil que estão assim, e a gente tem outros lugares no Brasil onde as pessoas seguem não saindo de casa, com instrução clara dos reguladores de realmente permaneçam em casa. E quando você pensa o sucesso da empresa nesse momento, ele está muito pautado em conseguir atender essas múltiplas características. Então,
O Rio hoje já talvez esteja num nível de movimentação muito diferente de São Paulo, ou o Sul, a gente teve muitas cidades no Sul abrindo, foram as primeiras que abriram, e a empresa tem que estar preparada para estar agindo de forma diferente em cada cidade do Brasil. Então, nesse exato momento, acho que esse é o desafio, obviamente, continuar agregando produtos como Flash, trazendo cada vez mais sortimento para o Uber Eats, que cresceu mais de 100% aí durante a pandemia, desde trazer supermercado, farmácia, até outras opções de restaurante, e isso é o que a gente está vivendo no momento. Mas saindo um pouco dessa bolha Covid-19, que todos nós estamos dentro dela há mais de 100 dias, quando a gente fala de desafio, o desafio é continuar crescendo, obviamente. A gente é um dos maiores países no mundo, São Paulo é a maior cidade do mundo, então a gente é muito representativo dentro do ecossistema global da empresa. Desculpa, Cláudia. Quando você fala a maior cidade do mundo, é a maior cidade em número de corridas do mundo, não é isso? É isso. Viagens, sim. Viagem. Infelizmente, a nossa moeda, nesse exato momento, mais do que desde a época que a gente se conheceu, acho que quando a gente se conheceu foi a outra vez que o dólar estava mais ou menos nesse patamar, aí em 1999. Mas então o desafio é realmente continuar crescendo e cada vez mais fazendo isso de uma forma muito sustentável, sustentável em termos de lucratividade, sustentável em termos de ser um excelente lugar para as pessoas trabalharem, sustentável em relação a ter um ecossistema saudável, um relacionamento saudável com parceiros e com tudo que está inserido dentro do nosso mundo. A gente já entra naquela fase, você pega os ciclos das startups, a gente já está na segunda fase, né? No business de ride sharing. Isso é uma coisa muito, muito interessante dentro do nosso negócio, que você pode ter várias linhas de negócio que estão em estágios diferentes. Mas quando a gente pensa Brasil, de forma geral, a gente já está num estágio de manter o crescimento super aquecido, mas já numa empresa que começa a ver cada vez mais eficiência de escala, cada vez mais um P&L saudável, e essas duas coisas, como você sabe bem, nem sempre são muito fáceis de você fazer junto, né? Então, esse é o nosso desafio. A gente, obviamente, estava super otimista para 2020, seguimos otimista pós-crise, e isso vai ser o desafio durante os próximos 12 meses, sem dúvida. Quando você fala sobre futuro, e você fala sobre o Brasil ter um de desenvolvimento próprio, né? Liderado lá pelo Marcelo Zambujo, né? Pelo Marcelo, que você conhece bem. Eu não sei, vocês trabalharam juntos? Trabalhamos juntos, somos amigos próximos. E eu vi até que uma das iniciativas que ele lá com o time dele desenvolveu para um experimento de gravação de áudio de viagens foi desenvolvida no Brasil, experimentada aqui. Agora, então, esse núcleo nacional tem a capacidade de desenvolver features que façam rollout, ou seja, sejam expandidos para o resto do mundo, é isso? Não só a capacidade, como o mandato né? Então, o Marcelo e a equipe, o mandato deles é desenvolver para o mundo inteiro. Então, nesse caso da gravação de áudio, que hoje que já é uma coisa que está rolloutada para várias cidades, foi desenvolvido aqui e testado aqui em primeira mão. Existem outras coisas que são desenvolvidas e não necessariamente precisam ser testados no Brasil primeiro. Muitas vezes são pela nossa apetite, né? Então, a gente é um país bastante grande e a gente consegue ter resultado de todo o teste com bastante velocidade pelo volume que a gente representa. Então, acaba sendo um excelente mercado de teste, e aí é o ciclo que você conhece de empresas que estão sempre testando, inovando e reiterando. Isso faz parte do nosso dia a dia, mas o que é muito interessante é isso, você ter o centro aqui, fica em São Paulo, junto com o resto do escritório, não é uma coisa apartada, separada, não, eles estão ali dentro do mesmo prédio, do mesmo andar, para justamente respirar essa realidade do negócio e para que isso capacite eles a poderem fazer esse desenvolvimento e aí pensando no mundo inteiro.